De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante 6 a 8 horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pita. Você sabe o que é pita? Os médicos alopatas não olham para isso, porém a Ayurveda é baseada nisso, Ushnashita e pita. Isso remove o pita, e pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é, você está injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de 6 a 8 horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar, banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. 2 minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas 2 minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por 4 a 5 horas e é altamente nutritivo. Então, como motivá-lo? Veja, quando o seu carro não pega, alguém tem que empurrá-lo. Assim que começa a funcionar, depois disso não precisamos empurrá-lo o caminho todo, a partir daí ele seguirá. Podemos ensinar a você maneiras. Quando começa a experienciar isso como sendo uma parte de você, isso o incendeia. Você deve se apaixonar por alguém ou por alguma coisa. Se você não encontrar um alguém, você deve se apaixonar por alguma coisa. Quando algo tem significado para você, você vai acordar pela manhã. Quando nada tem significado para você, qual seria o motivo de acordar pela manhã? E como se apaixonar? Quando, pela primeira vez, quando Shiva quis ensinar yoga para a sua primeira discípula, que era sua própria esposa, Parvati, ela estava muito ansiosa para aprender o caminho para a iluminação, porque ela o via como um ser glorioso, e ela queria se tornar como ele. Ela disse, como? Eu estou pronta para fazer qualquer coisa. Shiva disse, não precisa fazer nada, apenas venha e sente-se aqui no meu colo. Ela hesitou porque... eu não quero ser acariciada, quero ser iluminada. Ele disse, relaxe, venha e sente-se aqui. Ela se sentou ali. Ele a puxou para mais perto, não por causa de suas necessidades, mas para satisfazer a necessidade dela. E ele a puxou para mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E lentamente ela se tornou parte dele. Portanto, há uma dimensão de Shiva que chamamos de Ardhanari, em que metade é homem, outra metade é mulher. O que as imagens estão tentando dizer é que é somente pela inclusão que a vida florescerá. Se você tiver de incluir algo a si mesmo, deve haver espaço, não é? Se eu tiver que fazer de alguém uma parte de mim, tenho que jogar fora metade de mim. Só assim, por isso a expressão cair de amores, e não subir de amores. Ok? Não é ficar de pé de amores, não é escalar de amores, cair de amores, porque uma parte de você tem que cair.
Só assim haverá espaço para outra coisa ou para outra pessoa. Se você cair como um todo, haverá um espaço enorme. Você pode incluir todo o cosmo como parte de si mesmo. Se pelo menos uma parte de você cair, você pode se apaixonar por outro ser humano ou por outro aspecto da criação. Portanto, podemos ensinar a você maneiras de se esvaziar. Se parte de você cair, esse espaço vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. E essa coisa, que não é você, quando se torna parte de você, quando você começa a experienciá-la como parte de você, isso o incendeia. Porque agora, o que você pensa ser eu não é você. É apenas um amontoado de pensamentos, emoções, ideias e preconceitos, não é? Isso não é você. Então, o que é você ainda não veio à sua experiência? Então, como motivá-lo? Quando você ainda não é, como fazê-lo avançar? Você ainda não é. Neste momento, tudo o que existe é um amontoado de pensamentos, uma nuvem de pensamentos e de emoções, e todo tipo de coisa, não é? Então, por isso o sadhana. Você deve vir e fazer algum sadhana. Inicialmente alguém irá motivá-lo. Veja, quando seu carro não liga, alguém tem que empurrá-lo, certo? Uma vez que começa a funcionar, depois disso não temos que empurrá-lo o caminho todo. A partir daí ele seguirá. Então, inicialmente, nada de errado em dar um empurrãozinho, todo mundo precisa de um empurrão. Existem muito poucas pessoas que conseguem impulsionar a si mesmas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas precisa de um empurrão, de vez em quando de um chute aqui e ali. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim, o mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é 1/3 de sua vida? 1/3 da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto yógico nisso, mas se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30 a 40% venha da comida, o resto virá dos outros 3%, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa. Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Mas é só isso ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã. E se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto.
Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física, mas se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisa assim, que você pode beber como café, quero dizer, é líquido. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? uma é uma bola de folhas de nim recém-moídas, bola de folhas de nim. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos, e é claro, o nim vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também vai trazer um certo brilho para você. Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Você está sempre. Então, eu não comi nada. Deveria ter estômago vazio? Sim. Estômago vazio e alguma quantidade de água, não muita água, para que tenha água suficiente para se espalhar. Agora eles têm mantido a temperatura ambiente, mas em casa, quando você faz isso, você bebe água morna, não água quente, apenas morna. Só um de cada, não Você pode pegar todas as 4. Algum aviso que queira me dar? NIM é geralmente muito amargo. Não, você engole como uma pílula. Isso não é NIM de qualquer maneira, isso é cúrcuma. Estou indo aos poucos. Apenas engolir? Não com água? Com água você pode engolir, como um comprimido. Ok, agora NIM. Pessoal, eu vou provar isso. É amargo, Sadhguru. Então, veja, isso é uma forma de se climatizar para a vida. Uma vez que você come algo tão amargo, no restante do dia, o que quer que as pessoas façam com você, você sente que é fantástico. Este é um bom truque. O que mais? Eu posso ver que também tem algumas frutas secas. Isso é meti germinado, que é muito importante para trazer depuração celular ao corpo. Então, você deve mastigar isso bem até que se torne uma pasta em sua boca e então engula. E isso é amendoim demolhado por mais de 6 a 8 horas. Então, essa imersão é muito importante. E estes são de altíssima qualidade proteica, porque são amendoins cultivados organicamente. Veja, o que você chama de híbrido ou mesmo de modificado, eles serão deste tamanho, esses não deveriam ser ingeridos, estes são originais do jeito que são, do jeito que deveriam ser. Então, isso vai cuidar da sua proteína também. E há muitas outras enzimas nele que são muito, muito vitais. Houve um tempo em que, durante meses, eu vivia apenas com amendoim e uma banana. Durante o dia inteiro? O dia inteiro. Tem todos os nutrientes que você precisa. E isso, é claro, são amêndoas, isso é para minhas viagens internacionais, porque aqui não é uma coisa local. A amêndoa não é uma coisa local, estão cultivando, mas não são muito populares. Isso é novamente uma noz, que você conhece os benefícios das nozes. Combina com você, sabe? Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado, que, mais uma vez, tem muita proteína. E a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada, porque este tipo de noz tem o seu próprio mecanismo de autodefesa no momento em que você a mergulha na água. Agora, a semente acredita que vai ser plantada. Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz existe um certo agente cancerígeno dentro da noz que fica na superfície, logo abaixo da pele, para que os insetos não a comam.
minhocas e insetos não irão atacar naquele momento? Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer e depois descasque, então você verá esse agente cancerígeno sumiu. Do contrário, quando você comer uma amêndoa, você está comendo aquele agente cancerígeno sem saber disso, você a está consumindo? Ok. Isso é interessante. Eu não sabia disso. Isso é pra falar Eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não, você pode provar. Eu posso. Ok. Eu vou enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com amêndoa. Você não está comendo meti? Isso é amargo também. Ah, é? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Very important. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Alu paratha, chola bhatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango na manteiga. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então,
As pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo? De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar? Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão
aquele algo que seja importante? O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. E todos os dias da vida de alguém, se a cada hora e momento da nossa vida, se tiver que ser um movimento para frente, se tiver que ser um processo de crescimento e não de estagnação, é importante que estejamos em constante comunhão com aquilo que é a verdade suprema. Ao nos identificarmos com aspectos limitados de quem somos nós, nós estamos identificados com muitas coisas. Eu tenho visto nas famílias, às vezes, diferentes pessoas têm diferentes pratos para comer. Caso você troque os pratos e ofereça, haverá uma grande discussão. Os pratos não têm sabor, nem você pode comê-los. Não tem gosto bom, nem te nutre. Mas o prato, esse é o meu prato, não vou comer no seu prato. Isso é uma coisa muito importante. Então, qualquer coisa que você toca, qualquer coisa em que você se senta, qualquer coisa em que você põe os seus olhos, você se identifica. O que isso significa é, digamos que você não sabe dirigir. Há muitas pessoas que estão fazendo isso. Particularmente, eu vejo motoristas de 2 rodas. Você verá que a luz do freio deles está sempre acesa, porque eles pisam no freio pela metade e a outra perna está embaixo. Este homem está se preparando para uma grande encrenca. Se você quiser andar, ambas as pernas devem estar em cima e a perna deve estar fora do freio, a menos que seja necessário. Você já viu pessoas andando com a luz do freio acesa o tempo todo? Porque eles pisam no freio porque acham que é seguro mantê-lo acionado. À medida que você se identifica com essa coisa e aquela coisa e aquela coisa, você está jogando sua âncora, esperando que seu navio vá para algum lugar. Ele só irá afundar. Só há um lugar para onde ele pode ir. Não assim, ele pode apenas ir assim. Então, Satsangatve Nisangatvam significa o que essas 4 linhas estão tentando lhe dizer é apenas isso. E se você estiver em comunhão com a verdade,
Suas associações serão apenas associações, não apegos. Você conhecerá o envolvimento na vida, mas não conhecerá o emaranhamento em sua vida. Por quê? Não porque é certo ou errado. Com os freios acionados, se você tentar ir a algum lugar, você vai se consumir. E depois você achará que a vida é uma coisa miserável. Sim, se você tem os freios totalmente acionados e tenta dirigir, dirigir é um processo sofrido, sem dúvida alguma. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco. Mas muito mais problemático do que um macaco. Muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir, como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque, nisso, você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, se agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia. Você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo, porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso. Você está usando outras substâncias além de você mesmo. Pensei em começar com uma pergunta muito básica. Uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes em leituras de poesia.
em oficinas de poesia, sendo a poesia a minha atividade principal. E a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo criaturas diferentes. Temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... se você olhar para a atividade, e você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos... Você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição
na qual as coisas operam com o mínimo de atrito, de repente a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que geometricamente as coisas se encaixaram, de fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Cem, 200 sonhos acontecendo, sonhos paralelos. Então, após 2 semanas do yantra do sonho, todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa. Veja, este yantra do sonho. Talvez máquina de sonho soe melhor. O yantra do sonho é algo que criamos quando reunimos pessoas para um programa de 90 dias. Isso foi nos Estados Unidos. Então, naquele momento, quando eu vi que depois, depois de muito sadhana ao longo do dia, desde as 5:30 da manhã, continuamente, então eu entrei no corredor um dia à noite e vi que todos estavam dormindo em paz. Eu não gostei. Eles deveriam estar trabalhando em si mesmos. O fato é que dormir em paz significa: se você alcançou um estado interno em que você está para além dessas coisas, então deve dormir em paz. Você ainda tem muitos problemas e você ainda assim dorme em paz, isso não é uma boa ideia, porque você vai carregar seus problemas pelo resto da vida. Então eu disse, vamos fazer isso. Demorou algumas semanas para preparar, e demorou mais algumas semanas para que as pessoas se envolvessem com ele. E então, todo mundo começou a ter sonhos violentos, disparados em grande velocidade, numa só noite, simplesmente 100, 200 sonhos acontecendo, sonhos paralelos acontecendo.
Sadhguru, estávamos dormindo bem todos esses dias, agora... Eu disse... Eu não sou calmante. Estou aqui para despertar as pessoas, não para colocá-las para dormir. Porque você nunca pode meditar genuinamente se você não gastar essas coisas. Quando você se senta assim, os sonhos estão acontecendo. Você precisa gastá-los. Há apenas uma certa quantidade de informação. Se você deixa passar numa boa velocidade, verá que, quando se sentar na próxima vez, não haverá mais muita informação, simplesmente estará lá. Então, após 2 semanas do yantra do sonho, todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Naquela época, eu disse que o faríamos e o daríamos para as pessoas levarem para casa. Mas então, você sabe, a capacidade vem num momento, a sabedoria vem um pouco depois. Então eu vi que temos que ter pelo menos uma semana, de preferência 15 dias, em que as pessoas terão que vir e ficar aqui, teremos que monitorá-las para que elas passem pela pior parte dos sonhos. Então, antes de levá-lo para casa, elas estarão um pouco mais... Não uma inundação, a coisa está fluindo gentilmente. Precisamos trazê-las para esse lugar antes que elas o levem para casa. Senão... Sabe, se a situação não for propícia, as pessoas ao seu redor não entenderão o que está acontecendo com você. Então, não adianta fazer coisas muito intensas. Então, quando você e muitos outros estiverem prontos para algo assim, digamos para um processo de 15 dias para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa. Estes são tipos de sadhanas que podemos estabelecer individualmente para qualquer pessoa, mesmo sem o yantra do sonho. Mas aí elas têm que estar sob nossa observação e cuidado. Senão, não necessariamente será ruim. Quando você dirige em alta velocidade, você tem que estar numa estrada onde nenhum ciclista estúpido vire de repente. Olá? Sim ou não? Se esse cara virar de repente, é uma coisa pequena, você pode estar dirigindo um carro, ele está apenas de bicicleta, mas coisas terríveis acontecerão tanto para você como para ele e para tudo. Portanto, se você deseja dirigir nessa velocidade, tem que estar pelo menos por algum tempo numa estrada livre. Então, quando você estiver pronto para algo assim, podemos pensar nisso. Toda a experiência de sua vida, de certa forma, é um sonho. Num Anadi, criamos uma máquina de sonho. Assim, aceleramos os sonhos 100 vezes mais do que o normal. Não estamos tocando no seu prarabdha karma ou no karma alocado. Estamos indo simplesmente para o armazém do karma, o sanchita karma. Porque a substância necessária para encontrar um outro útero foi removida, mas este corpo está perfeitamente bem. Isso significa que destruímos o seu futuro. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse: "Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você." Mas o homem perguntou: "Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual?" Então, o médico perguntou: "Pensando sobre ela ou sonhando com ela?" Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente.
Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer, para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo. Porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo. De qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrósia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrósia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo significa, acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo.
não é? É como, você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te, Sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta? Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo. Elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida
Ela disse, uma cegonha te entregou. Ela disse, tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou. Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito, por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia? Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se você tivesse uma renda. Digamos que você tenha $5.000 por mês. Quanto para o aluguel da casa? Quanto para comer? Quanto para a escola? Quanto apenas para a diversão? Quanto para as férias? Você reparte, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário. À noite, você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês será um problema, não é? É claro que você tem um cartão de crédito, mas tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar assim, estará completo. Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa, se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto o seu modo de ser
seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente. E então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você.